Boa tarde para todos. É bem importante, eu acho, esse momento para nós, enquanto terapeutas ocupacionais, mas com os físicos que também trabalham junto com a gente dentro da UTI, para a gente poder pensar nessa questão, né, de que forma que a terapia ocupacional se insere nesse contexto, que até pouco tempo atrás era um contexto muito desconhecido para nós. Então, coube a minha tarefa da gente poder pensar, acho que alguns norteadores nessa prática, né? Quais são os parâmetros que a gente tem do ponto de vista assistencial e técnico no trabalho da TO dentro da UTI, que é um trabalho muito novo. Eu tenho uma história razoavelmente longa já na UTI. Faz 6 anos que eu estou dentro de uma UTI, e, na verdade, a minha chegada dentro da UTI vem até de uma ação do CREFITO 3, né? Porque assim, o CREFITO 3 fez uma fiscalização no hospital onde eu trabalho, e foi identificado que não existia uma TO dentro da UTI, né? E o hospital tinha que contratar uma TO para fazer parte da UTI. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é exatamente no desencadeador dessa discussão. Na verdade, houve a publicação da RDC em 2010, ela já não é nem mais nova, ela já começa a ficar velha, mas ela foi discutir como se compunha e de que forma tinha que se dar a prática do trabalho dentro da UTI, que equipe era esta que compunha. E, pela primeira vez, aparece de uma forma bem identificada a questão da terapia ocupacional, né? E aí eu acho que isso tem uma relação muito direta com o nosso posicionamento, né? Hoje a gente ouve as pessoas dizer, é obrigado a ter TO. A RDC não diz que é obrigado a ter TO dentro da UTI, mas ela diz que todo paciente internado dentro da UTI, ele deve receber uma assistência que é integral e integrada. Este é o gancho para a gente fazer o trabalho efetivamente dentro da UTI, né? Esse é o gancho da equipe multiprofissional, que a gente pense no paciente efetivamente como um todo e não como um pedaço, porque na UTI é ainda mais fácil a gente pensar nele em pedaços, né? Para a gente propor, então, uma ação efetiva para a gente dar conta desse paciente. Então, lá no artigo 21, fala que todo paciente internado na UTI deve receber uma assistência integral e interdisciplinar. E aí, quando a gente vai para o 23, vem dizer da terapia ocupacional incluída nisso. Quando a gente vai pensar, né, assim, a gente tem uma dificuldade de entender este lugar nosso. Que lugar é esse que a terapia ocupacional vai e assume para estar trabalhando dentro da UTI? E aí a gente vai ver que, na verdade, no artigo 24, ele fala exatamente do trabalho, dos processos de trabalho, e a gente vai ver que tem grandes norteadores da nossa prática enquanto terapeutas ocupacionais, integrantes de uma equipe. Uma questão importante é o trabalho com as famílias, né, que a gente trabalha com o fornecimento de orientações familiares aos pacientes. A outra questão são ações de humanização, que faz parte da nossa prática. A questão da promoção de uma ambiência acolhedora e o incentivo à participação da família no cuidado deste paciente, né? A UTI sempre foi um lugar blindado para a família, né? Era um lugar que a família fica na sala de espera, esperando, né? Aí a gente abre a porta da UTI e permite que essas pessoas entrem. E a hora que elas entram, elas se deparam com um paciente monitorado, um paciente sedado, um paciente muito diferente do que elas tinham. E aí elas precisam se reposicionar na forma de estar em contato em relação com essas pessoas. E aí é um papel muito importante da terapia ocupacional, junto à equipe multiprofissional, da gente pensar de que forma esse ambiente pode se dar de uma forma acolhedora e, principalmente, de apoio e suporte para essas pessoas que chegam, né? Esse lugar é muito desconhecido. Do mesmo jeito que foi desconhecido para nós, que a gente ainda está se apoderando desse espaço, tentando entender de que forma se dá a nossa atuação, para essas pessoas também é muito diferente, né? A UTI é o lugar do pior, do mais grave, é do lugar onde tudo de mal pode acontecer. Se tem uma contrapartida, né, eu falo assim, que a UTI também a família tem esperança de que naquele lugar tudo pode ser resolvido, né? Por pior que o paciente chegue naquele lugar, ele vai sair dali melhor, né? Só que é o lugar que mais dá medo para a gente dentro do hospital, né? A própria equipe é diferente. E aí, quando a gente vai pensar por que se dá isso, a gente vai ver que é exatamente isso, né? Quais são os desconfortos que esse espaço causa, tanto no paciente como na família. E, de alguma forma, causa em nós profissionais também. Porque, quando a gente é da equipe da UTI, eu sou da equipe da UTI. Então, eu chego no hospital, eu me troco, boto a roupinha azul e vou para dentro da UTI. Isso me faz ser diferente das outras pessoas do hospital. Porque as pessoas dentro do hospital olham para a gente e dizem, aquela lá é da equipe da UTI. Porque até a roupa da gente é diferente, né? E se isso pode até causar um desconforto para a própria equipe, para os profissionais que trabalham lá dentro. Mas, mais do que isso, a gente tem que pensar efetivamente nessa questão desse desconforto que se dá para a família,
né? Primeiro que a gente entende a UTI exatamente como aquele lugar que mais vai trazer para a gente angústia, medo e incerteza. A gente não sabe o que acontece por trás daquelas portas, né? Esta é a sensação da família que entra num primeiro contato com a UTI, que é a sala de espera, né? A família fica numa sala de espera esperando a porta abrir para saber o que está acontecendo do lado de dentro. E não é incomum a gente abrir a porta e dizer assim, olha, está tendo uma intercorrência e daqui a pouco a gente vai liberar a visita. A gente não sabe de quem é a intercorrência que está acontecendo lá. A gente reza para não ser com o parente da gente. Mas isso causa muita angústia e medo para essas pessoas. Uma segunda coisa bem importante é a questão dos equipamentos. Aquilo é muito desconhecido para nós. E acho que esse é um grande desafio para o profissional que começa a trabalhar dentro da UTI, né? Acho que os colegas que me precederam, eles mostraram a tecnologia fantástica desse lugar. Só que a gente tem coisa muito básica ainda que a gente não entendeu, né? A gente, quando começa a trabalhar dentro da UTI, a gente tem que aprender a ler o monitor. A gente tem que aprender de que forma os catéteres, que máquinas são aquelas, que drogas são aquelas. Se isso é desconhecido para nós, enquanto profissional de saúde, o que a gente vai pensar no paciente e na família? Do que a gente está falando? Que lugar é esse que consegue manter a vida de alguém? Uma outra coisa importante da gente pensar é exatamente a questão desse estímulo, né? Assim, tem um estímulo positivo dentro da UTI, tem uma atenção 24 horas, os profissionais capacitados, só que para o paciente a gente tem efetivamente a questão de continuamente de um estímulo sonoro e luminoso, de barulho, né, que isto causa desconforto. E a gente está falando de pessoas em situações de extrema vulnerabilidade e fragilidade, tanto do ponto de vista clínico, dentro de um processo de adoecimento, como efetivamente de uma situação de incerteza, né? Até ontem eu estava trabalhando, aí eu tenho um infarto, vou parar dentro da UTI, e as pessoas estão decidindo o que vai acontecer comigo, né? De repente eu me deparo com uma situação de cirurgia de emergência, e a minha vida passa por um outro lugar de referência. E além de eu ter que entender o que aconteceu comigo nessa esfera e nesse aspecto, eu tenho que entender que lugar é esse e o que significa cada uma dessas coisas. Do mesmo jeito que o paciente e a família vão reconhecer os profissionais da equipe, eles precisam entender o que é aquilo. É muito comum, a gente diz, quando a família entra dentro do quarto, do box da UTI, a família, num primeiro momento, ela fica tão impactada, ela fica tentando entender o que significa cada uma daquelas caixinhas, ou apitos, ou luzes que estão dentro daquele lugar. Né, tem um médico que trabalha comigo que fala assim, a primeira coisa que a gente se depara na UTI é com a monitorite, né, porque a família fica extremamente ligada no monitor. E aí a gente precisa dizer para a família, olha, vamos, se desgruda disso, né, não desvia a atenção disso, que isso é a gente que tem que dar conta. Né? É muito importante que a gente olhe para aquela pessoa que está naquele lugar com a gente. A questão da falta de intimidade, da privacidade, isso não existe naquele lugar. Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas desconheciam o trabalho da TO dentro da UTI, e era muito comum eu chegar perto do paciente, alguém vir perto e falar assim, não mexe nele, não vai tirar monitor. Né? Que era coisa assim, era um desconhecido, e não existe a vida privada dentro da UTI. A gente trabalha na frente de todo mundo. E cada ação da gente vai impactar no trabalho do outro também. Isto pode ser uma causa de desconforto, mas também é uma coisa muito real. Hoje eu identifico, talvez, numa equipe, efetivamente, numa UTI que tem uma equipe integral e multiprofissional, talvez seja um dos lugares onde efetivamente a gente se constitui uma equipe. Né? Eu me sinto equipe com as pessoas que eu trabalho, né? Porque a gente chega todos os dias a trabalhar junto e a gente fica naquele mesmo lugar, atendendo todas aquelas pessoas em conjunto. A gente chega, recebe o plantão, discute o caso, vê o paciente, passa a visita, né, faz os huddles para discutir o que é de emergente naquele momento. Né, e a gente efetivamente consegue estabelecer planos de ações em comum, um plano de cuidado integrado. Por isso que, assim, eu sou uma grande defensora, falando enquanto terapeuta ocupacional, sim, de que a TO faça parte da UTI, não é atender interconsulta na UTI. É ter uma TO como membro integrante daquela equipe. Do mesmo jeito, tem os médicos, tem a fisioterapeuta, tem a psicóloga, tem a nutricionista, tem a farmacêutica, em alguns lugares tem a assistência social, mas que a gente efetivamente faça parte da equipe. A gente precisa mostrar o lugar de estar dizendo exatamente o que a gente faz. E acho que, assim, neste momento, eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu, enquanto membro da TOSP, né, a gente agradece ao CREFITO a oportunidade de a gente pensar nisso. De que lugar é esse, da gente poder validar este lugar. Porque aí a gente ainda vai dizer do trabalho da TO na UTI e as pessoas se surpreendem, dizem assim, nossa, não imaginava que vocês faziam tudo isso.
E para a gente poder pensar em parâmetros técnicos e assistenciais, a gente vai ter que pensar que paciente é esse. A gente está falando de um paciente que é grave, né, que, de repente, ele é um paciente grave, ele é um paciente instável, onde a condição clínica dele mudou repentinamente. E aí as pessoas falam assim, quem é o paciente da UTI? Quem que a UTI recebe? Na verdade, a UTI, em primeira instância, ele recebe pacientes que estão com doenças ameaçadoras de vida. Naquele momento da entrada, da chegada, da decisão de estar naquele lugar, é porque a vida dessas pessoas está ameaçada. Ou está ameaçada, ou já foi ameaçada previamente por um evento. Então, a gente tem, além de toda a questão da UTI, tem a tensão que a gente vive trabalhando neste lugar. Né? É como, às vezes, tem um médico que trabalha comigo, que às vezes ele dizia, né, tem dia que a UTI parece uma bomba relógio. A gente fica extremamente atenta a todos os locais, atenta aos pacientes, por qualquer momento a gente pode ter um desencadeamento de uma descompensação e ser tudo diferente. Isso é um fator bastante desencadeador para a gente, de estresse, de desgaste, e aí isso levou a gente a pensar na questão dos parâmetros técnicos e assistenciais. Essa é uma discussão que a gente começou a fazer. O COFITO começou a fazer essa discussão em 2012, depois a ATOSP foi convidada para participar, a gente fez algumas discussões dessa no CREFITO 3 com o Adriano, né, para a gente começar a pensar o que é isso, o que está nesse lugar, né, de que jeito eu vou falar com vocês sobre parâmetros assistenciais e técnicos se a gente não considerar este lugar efetivamente como ele é, né, considerando essa coisa desse paciente, dessa possibilidade. Quando a gente vai buscar a definição, a gente vai ver, até uma definição que está no site do COFITO, fala que este paciente do cuidado intensivo, ele se caracteriza por um quadro grave e recuperável, porque a gente tem essa questão, sim. Né? O paciente que vai para a UTI é potencialmente o paciente que tem que sair da UTI. Né? A UTI não é o lugar das pessoas ficarem lá indefinidamente. Né? Quando a gente vê falar de reabilitação na UTI, isso é muito importante. Porque a gente também hoje começa a entender a UTI como um outro lugar, como efetivamente um lugar de cuidado intensivo e de um lugar de recuperação. Né? Então, as pessoas têm que ir para dentro da UTI, se recuperarem, não é um processo de recuperação final naquele lugar, na verdade, a gente desencadeia um processo que vai se dar em outras instâncias do hospital, em outros locais. A gente estabiliza, a gente cuida, a gente organiza aquele momento grave, crítico que o paciente tem, e a gente manda ele para a enfermaria, a gente manda ele para dar continuidade com os outros colegas. Isso é muito significativo, né? E faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito significativa também, sendo redundante. Né? A gente tem que pensar do que a gente está falando. Qual é a responsabilidade da gente quando a gente estabiliza e cuida do paciente da UTI e depois a gente entrega para o colega? Né? Porque é este paciente recuperável, que num determinado momento ele precisou sim de uma assistência clínica permanente especializada, né? Visto o risco iminente de morte e instabilidade. Né? O paciente dentro da UTI ele corre risco de morrer a qualquer momento. Né? Conforme os dias vão passando, ele vai estabilizando e esse risco vai diminuindo. Mas ele continua sendo aquela bomba relógio que a gente pensou no começo, porque ele corre o risco da descompensação. A hora que isso está estabilizado e está posto, esse paciente está pronto para sair de lá também e dar continuidade em outras esferas da instituição hospitalar. Né? Mas a gente não vai esquecer que vão ter os pacientes que vão ser terminais, apesar da gente não usar mais a terminologia paciente terminal, porque o paciente não é terminal, o que é terminal é a doença. A gente também vai considerar que isto é uma questão importante que acontece dentro da UTI. Acho que a equipe é isso, né? A gente vive continuamente com a questão do enfrentamento de dilemas éticos, né, e profissionais, isso a gente vai vivenciar o tempo todo, porque a UTI traz para a gente uma coisa que às vezes a gente esquece, que é a questão do poder decisório e da gente pensar a curto prazo. Né? Muitas vezes, na nossa prática cotidiana, a gente imaginou um plano de ação e um plano de cuidados que quase não tinha tempo para terminar. Quando a gente escrevia assim, eu quero como meu objetivo a independência e a autonomia do paciente nas atividades de vida diária. Né? Eu pensava assim, então a gente vai atender o paciente de hoje até o dia que ele morrer. Porque a cada momento isso vai se modificar e se dar de uma outra forma. A UTI, ela pede para a gente ter um outro nível de raciocínio e agilidade. Porque talvez aquele encontro com o paciente seja único, seja naquele momento. Porque eu vejo o paciente de manhã e eu não tenho certeza se à tarde ele vai estar do mesmo jeito. Como pode se dar o inverso? De manhã eu não dou conta de atender esse paciente porque ele não tem condição e à tarde isso já é possível. Né? Então, a UTI exige que a gente pense efetivamente num plano de cuidado que é resolutivo, que é efetivo e que tem meta.
Eu tenho meta por período e talvez metas por hora naquele lugar. Isso é uma coisa que a gente não aprendeu, né? Onde eu quero chegar com o meu paciente? Porque se eu quiser chegar lá no fim da linha, talvez não dê tempo. Não seja viável, esse paciente não vai ficar comigo por muito tempo. Daqui a algum tempo ele vai sair desse lugar e ir para um outro lugar. E aí, pensando nisso, eu trouxe alguns norteadores a partir dessa discussão que a gente tem feito de parâmetros técnicos e assistenciais que podem nortear a nossa prática, né? Acho que assim, é impossível a gente não considerar a questão da estabilidade e da clínica do paciente. Esse é o norteador, né, da gente. A gente não vai deixar de atender o paciente, mas ele pode ser impedido naquele momento de atender porque ele está em repouso. Ele não suportaria qualquer tipo de manuseio ou atenção, mas a família dele pode estar sendo atendida e acompanhada, né? Mas para o paciente isso é um limitador dentro da UTI. A questão sensório, motora e cognitiva, eu acho que fica muito claro essa coisa da integralidade do paciente e cada vez mais a gente sabe que a gente precisa efetivamente, sim, ter uma ação reabilitadora, né? A questão da abordagem, da mobilidade, da transferência do paciente é fundamental dentro da UTI. A gente precisa dizer a que a gente veio e a gente precisa, cada dia, cada hora, cada período que esse paciente fique imóvel, como antes ele ficava, o paciente ficava imóvel e ninguém mexia nele. Esse paciente perde muito, e aí a possibilidade de a gente recuperar é muito menor, né? E o prognóstico do paciente pode ser modificado do ponto de vista funcional, em função da gente não ter tido uma abordagem, uma mobilização precoce. Considerar, sim, a questão da fragilidade e da vulnerabilidade, né? Antes da gente propor o que, a gente vai pensar em que condição esse paciente está. E a gente atende pacientes em grau de fragilidade e vulnerabilidade acentuada, mesmo porque, naquele momento, ele apresentou uma doença que ameaça a vida dele. A situação desencadeadora por ele estar naquele lugar vem deste lugar. A questão dos sintomas, isso faz com que a gente entre em contato com uma outra possibilidade efetiva, que é saber efetivamente do que esse paciente sente, né? A gente fica muito atenta aos sinais que o paciente dá para a gente. Então, eu fico atenta à dor, eu fico atenta à dispneia, eu fico atenta ao delírio, eu fico atenta ao imobilismo, que eram coisas que talvez ficassem diluídas em outra situação. Neste momento, eu preciso dar conta disso. Porque quando eu me permito e me detenho na atenção a esse tipo de sintoma, eu vou colaborar muito no trabalho da equipe, né? Na UTI, a gente efetivamente trabalha junto, né? Porque quando as pessoas dizem, Mônica, a gente precisa sentar esse paciente, né? A gente está pensando no desmame do paciente, a gente vai tirar o paciente do tubo, e eu preciso de um nível de consciência, eu preciso desse paciente sentado e conseguindo dar controle sobre a sua ansiedade, sobre a sua expectativa. E a gente vai trabalhar junto. É a TO, é a físio, é a enfermagem, né? Porque a gente precisa dar conta. A gente trabalha assim, né? Para dar conta do paciente, a gente ainda não chegou naquela coisa de ter só 1 para 1, né? A gente ainda trabalha em 2, em 3, em 4. Mas isso tem uma coisa importante do trabalho, né? Que é a coisa da sensação de dizer assim, nossa, a gente conseguiu, né? Então, acho que essa é uma característica importante. A questão da funcionalidade, né? Que faz ser com que a gente precise entender, sim, de que funcionalidade a gente fala, de um histórico dela previamente, porque naquele momento eu sei que a funcionalidade do meu paciente está extremamente comprometida, né? Para nós, terapeutas ocupacionais, é muito difícil trabalhar com a questão da funcionalidade e do desempenho ocupacional, na questão das atividades de vida diária do paciente. Ele pode muito pouco naquele lugar. Mas a gente tem que pensar como ele era antes. Porque, às vezes, também a gente vai pensar num num plano de cuidados que vai ser inviável, porque esse paciente já era acamado, esse paciente já apresentava um grau de comprometimento cognitivo. Isso não é possível de ser feito mais, né? Ou então, eu não posso almejar algo que esse paciente já entrou numa curva de declínio, né? A gente vai partir do que ele era, da possibilidade que ele tem hoje, para a gente buscar a possibilidade do futuro. Eu falo que a UTI, a gente tem que pensar nela como um lugar onde a gente tivesse que sair do espaço da expectativa, que vem do expectar e do esperar. Então, a gente tem a expectativa para passar por um outro lugar, que é o lugar da perspectiva. Quando a gente pensa em perspectiva, a gente pensa em possibilidades. Se eu ficar só na esfera da expectativa dentro da UTI, eu talvez avance muito pouco. Porque eu tenho que pensar na realidade, dentro daquela condição, daquela situação, quais são as minhas possibilidades, né? Talvez a possibilidade real que eu tenho naquele momento é fazer um bom posicionamento do meu paciente. É deixar ele confortável, deixar ele sem sintoma descontrolado. É fazer com que aquela família se sinta acolhida e segura, apoiada. Ok, eu saí da expectativa, do esperar que, e passei a pensar na perspectiva, na possibilidade de acontecer.
A questão da qualidade de vida é fundamental, e aí qualidade de vida eu acho que tem uma relação direta entre o querer e o poder. Né? O que eu quero e o que eu posso. E a UTI traz isso para a gente. Né? O que é possível daquele paciente fazer e o que ele gostaria que eu fizesse. Para nós, terapeutas ocupacionais, isso é fantástico, porque a gente trabalha exatamente com esse estreitamento entre o querer e o poder. A gente vai modificar o ambiente, a gente vai ter atividades propositadas para exatamente fazer isso, diminuir o espaço entre o que eu quero, que é real e possível, né? E o que eu posso, né? Para a gente poder sair deste lugar do expectare para ir para um lugar da perspectiva. Né? E aí, do lado, eu só coloquei alguns indicadores, porque é muito importante que, a partir do momento que a gente diz que faz parte de uma equipe, que a gente entenda do que essas pessoas estão falando. E a gente ainda vê muito profissional, principalmente os profissionais da interconsulta, que chegam para atender o paciente dentro da UTI, vão, avaliam, propõem uma ação, mas talvez não tenham conseguido ler toda a história desse paciente. A gente precisa entender as escalas de avaliação que são feitas nos pacientes, desde o momento que ele entra na UTI. A gente precisa entender do que fala uma escala de agitação. O que é um paciente ter um RAS-4, T0? Do que a gente está falando? Do que a gente está falando quando o paciente tem uns Glasgow 3? Né? Do mesmo jeito que a gente busca o lugar da gente também precisa entender que lugar é este, que eu acho que passa pela essa questão do parâmetro técnico assistencial. E aí, do que eu falei, né? Se a gente começar a encaminhar para uma discussão, a gente está falando exatamente disso. Para a gente poder trabalhar na UTI, a gente tem que ter objetivo, isso é uma coisa importante. A gente avalia muito mal o paciente. Né? E na UTI você tem que avaliar, você olha, você faz uma foto, você avalia, você lê, você escuta no huddle ou na visita o que está acontecendo e você propõe o seu objetivo naquele momento. O que vai ser possível para mim fazer nesse momento? Talvez nada seja possível naquele momento, mas e aí eu vou colaborar com a atenção dos outros profissionais. Mas o que é possível? Qual é o objetivo? O que eu quero? A questão da gente pensar, então, numa atuação que é diferente e diferenciada junto ao paciente, junto à família e junto à equipe. Pensar, assim, no diagnóstico situacional, né, de que lugar é esse que a gente está falando, onde a gente pensa na identificação da necessidade e da gente poder pensar, então, nesse raciocínio clínico efetivo. O Celis fala uma coisa bem importante. Ele fala que a TO ela tem um papel muito importante na questão da prevenção desses grandes déficits apresentados, principalmente pela intervenção precoce. Né? E isso é fundamental na questão da UTI. Quanto mais precoce e chega a atenção ao paciente, a possibilidade de recuperação e um melhor prognóstico se dá de uma forma bastante efetiva. Né? Antes, os pacientes esperavam a melhora para poder ter a atenção da equipe de reabilitação. Hoje, não. A gente começa a atuar todo mundo junto na hora que o paciente chega. Né? E aí eu trouxe a questão do bundle, né, que é da medicina intensiva, onde ela fala exatamente isso. E no bundle a gente pode validar a participação da gente de uma forma muito decisiva. Né? O bundle fala da gente otimizar o controle da dor e reduzir a exposição sedativa e o tempo de ventilação mecânica do paciente. Perfeito, a gente contribui para isso. Aumentar o tempo que o paciente fica livre do delírio de coma. Perfeito. No Chile, a gente tem trabalhos magníficos e bastante efetivos na questão do controle do delírio pela ação do terapeuta ocupacional. A questão da gente otimizar, né, melhorar essa abordagem da equipe para mobilizar precocemente o paciente. Todo mundo pode mobilizar o paciente. Né? O posicionamento, a atenção, ela pode se dar nas diferentes esferas. A questão do envolvimento da família nesse lugar e a questão da gente melhorar o trabalho em equipe. Então, assim, mesmo o bundle, que é uma coisa da medicina intensiva bastante novo, esse é um dos últimos bundles que saíram há cerca de 2 anos atrás, ele já trazia isso. E a gente acha o lugar da gente. Né? Além da gente definir os parâmetros técnicos essenciais na nossa perspectiva, as outras áreas começam a permitir que a gente pense e valide isso também. Né? E aí eu trouxe só algumas situações efetivas para a gente validar isso. Né? Eu falo que talvez quando a gente trabalha com posicionamento, com a melhora do conforto do paciente, do ponto de vista sensório-motor e de estar confortável naquele lugar, que é um lugar que ele vai ficar 24 horas, é bem importante. E as ações são muito básicas, são muito pontuais. Né? A gente tem que pensar do ponto de vista do planejamento motor, de funcionamento desse paciente, o que traz conforto para ele. E a experiência do cuidado tem que ser validada pela família. Quando eu vejo as famílias dentro da UTI, eu vou lá e vou dizer assim, por que o paciente está posicionado daquele jeito? Para que serve aquele coxinho? Por que o joelho está dobrado? Por que a mão está esticada? Por que a mão está posicionada? Porque essa família começa a se empoderar
cadê a ID que eu vou falar desse termo do empoderamento, deste cuidado, né? Porque a gente blinda a ação do paciente e da família, a gente coloca um lugar no meio que é o lugar do técnico. E aí, quando a gente permite que essa família entenda o porquê que está acontecendo e porquê que esse paciente está deste jeito, é importante. Então, que a gente permita, através da experiência do posicionamento e da explicação para essa família, que essa seja uma experiência de cuidado. A gente não cuida só do técnico, a gente não posiciona tecnicamente porque faz diferente, mas porque a gente começa a cuidar desta pessoa deste jeito. Né? A questão da mobilidade, que eu acho que a gente começou a falar no período da manhã, que é extremamente funcional, a gente começa a mobilizar o paciente desde sempre, desde a hora que ele chega na UTI. Né? A gente vai fazer, sim, recurso das órteses para ajudar no posicionamento e na funcionalidade desse paciente. Na questão da tecnologia assistiva, a gente ainda fica muito limitado, talvez, principalmente na questão da higiene facial, oral, e na questão da alimentação, porque são as possibilidades reais de funcionamento desse paciente. Ele começa a poder pentear o cabelo, escovar os dentes, passar o batom, né, poder cuidar disso e poder comer sozinho. Então, a gente ainda tem uma tecnologia assistiva bastante voltada para essas duas áreas mais especificamente. Né? A gente pensar em todos os sintomas. Então, quando a gente movimenta, quando a gente mobiliza, quando a gente posiciona, quando a gente adapta, quando a gente pensa nas técnicas de relaxamento muscular para que o paciente dê conta, né, disto. Né? No hospital que eu trabalho, a gente criou 2 protocolos, que eram protocolos que a gente nunca pensou para TO, mas que a gente foi pensar no protocolo de sedação e no protocolo da ventilação mecânica, da extubação. Né? O paciente que está sedado, ele é um paciente que precisa estar em relação com os outros. Né? Então, é bem importante que a gente possa participar disso. E a gente participa disso como? Posicionando o paciente de uma forma adequada, a gente participa dessa situação quando a gente estabelece uma comunicação efetiva do paciente pela questão das placas de comunicação alternativa, quando a gente orienta a família, quando o paciente tem controle da respiração e um controle muscular progressivo, e a gente vai cuidando disso. Acho que da família é exatamente isso, que a gente possa permitir que essa família seja acolhida e que ela possa se aproximar do cuidado. Cada vez mais a família pode participar, sim, da UTI, permanecer mais dentro com o paciente, e que a gente possa dar essa possibilidade para a família, dela também participar do cuidado que é efetivo. A gente sempre diz para a família, quando ela precisar sair da UTI, por causa de algum procedimento, uma intercorrência, ela vai sair. E a família entende isso, porque a gente contou por quê. História de vida e significado faz sentido. Na UTI que a gente trabalha, a gente colocou essa placa, que é uma placa branca que a gente tem em todas as camas, em todos os quartos, os box, onde a gente conta quem é essa pessoa, como ele gosta de ser chamado, que time ele torce, qual é a fé que ele tem, para a gente efetivamente dar voz para essas pessoas que não estão podendo falar, mas que a gente diga efetivamente quem elas são. Né? A questão disso, essa placa de comunicação, era o que eu queria dizer, né? Que o paciente, ele muitas vezes precisa da gente, é exatamente isso. Né? A gente tem recursos e números, mas isso era a tampa da caixa de folha de sulfite. E essa paciente, o pedido dela para mim era que ela queria dizer obrigado para as pessoas que por tanto tempo tinham atendido ela, e a gente foi construir isso. Né? Isso é pensar em parâmetro técnico assistencial, porque a gente vai responder efetivamente a demanda e a necessidade dessas pessoas. Né? Porque a gente, dentro da UTI, a gente resolve problema. Né? A gente vai ajudar as pessoas a resolver o problema que elas estão enfrentando neste momento da vida delas. Né? E aí eu trouxe 2 produções que a gente tem do ano passado. Um é o livro que o Adriano organizou, né, do CREFITO 3, onde a gente tem um capítulo junto com outros colegas, exatamente dizendo dessa fala breve que eu tive do trabalho da TO, como a gente pensa. Né? A gente fala, eu falei de uma forma bem generalista, mas a gente tem um trabalho da TO muito efetivo lá na pediatria, na UTI NEL. Né? E aí tem o livro que a ID e a Marisa organizaram, onde a gente também vai falar exatamente disso, né? Como se dá efetivamente o trabalho da TO. Acho que o caminho está aberto, a gente precisa só entrar na estrada e pegar exatamente isso. E poder produzir e contar do que a gente faz, do que a gente fala. Obrigada.